Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. Hoje a gente vai iniciar agora a palestra do Dr. Arthur, né, sobre a citologia esfoliativa, método de coleta e sua importância de diagnóstico, ok? Fique à vontade, doutor Arthur. Boa tarde a todos, meu nome é Arthur Aburade de Carvalhosa. Eu fiz primeiro odontologia, depois eu fiz a medicina. Eu fiz a patologia bucal na USP de São Paulo, agradeço muito os professores da USP pela formação brilhante que me deram. E fiz a patologia médica no IANSP, Hospital do Servidor Público de São Paulo. Agradeço muito meus preceptores, pessoas brilhantes, e a oportunidade daqui hoje. Hoje nós temos um objetivo de falar sobre a citologia de boca. A citologia de boca, a citologia é um método que foi desenvolvido por Papa Nicolau. Ela é bastante utilizada hoje para triagem e diagnóstico de lesões da maior parte do corpo, principalmente do colo uterino. Na boca, ela é muito pouco utilizada e muito pouco estudada. Mas no final dessa aula vocês vão ver a importância dela. E realmente deve-se dar uma atenção especial, porque ela é bastante útil para diagnóstico, muito fácil a execução, não tem por que não fazer ela. E mesmo com toda essa facilidade, toda essa importância, ainda ela é muito pouco estudada e muito pouco utilizada. Então o objetivo de hoje realmente é dar um upgrade nos diagnósticos de lesões de boca e realmente saber um pouco mais da importância da citologia de boca no diagnóstico e na triagem dessas lesões. Então, citologia esfoliativa. A citologia esfoliativa, praticamente, a gente vai analisar a morfologia da célula. Aqui é um fundo onde tem uma célula, o núcleo. Então, vai analisar o formato do citoplasma, o formato do núcleo, a relação núcleo-citoplasma, se tem nucleolo ou não, se tem pleomorfismo, multinucleação, e se tem células infecciosas ou inflamatórias aqui de permeio entre as células epiteliais ou mesenquimais escolhida na citologia esfoliativa. Esse é o método que é utilizado para análise morfológica. A biópsia, lógico que ela é muito mais precisa, ela dá muito menos falso negativo e falso positivo. Só que a biópsia ela é um ato cirúrgico. E a citologia esfoliativa ela ganha destaque porque ele é um método muito fácil e simples de execução. Não tem contraindicação se fazer uma citologia esfoliativa. Você pode fazer no paciente imunossuprimido, cardiopata. Até o lugar não precisa ser exatamente um lugar cirúrgico. Você pode estar numa cadeira normal, uma lanterna, uma espátula de madeira. No caso da boca, só pedir para o paciente abrir a boca e colher o material. Não tem muito segredo de execução do método para colher. E depois que perceber a importância dele e a simplicidade de execução, realmente vai perceber que não tem o porquê não executá-lo de forma corriqueira. Então, citologia esfoliativa. Isso aqui do modo geral, não importa se é colo uterino, se é boca ou de outra região do corpo. Para que ela serve? Ela serve para investigar lesões suspeitas. Ela serve tanto para triar o paciente, ou ela pode dar uma lesão suspeita de malignidade, pode confirmar a lesão maligna. Na maioria das vezes ela não dá o diagnóstico de lesão maligna, mas ela fala assim, a lesão maligna tem que fazer uma biópsia. Ou ela pode falar, não é maligna, não precisa fazer uma biópsia. Ou ela pode fazer de origem infecciosa e esse é o agente etiológico. Algumas vezes dá para fazer esse diagnóstico preciso de algumas entidades de origem infecciosa. Então, ela pode ou não dar o diagnóstico de algumas entidades patológicas de origem infecciosa. Então, a maioria dos diagnósticos de lesões malignas, benignas, câncer ou neoplasia benigna ou de origem infecciosa, é feito através da citologia esfoliativa e da biópsia. A biópsia, lógico, ela é muito mais precisa que a citologia esfoliativa, dá muito menos falso negativo e falso positivo. Então, muitas vezes você colhe a citologia e não vê um material representativo para o patologista analisar. Mas a citologia esfoliativa, ela tem uma grande vantagem, que ela é muito simples de execução e não tem contraindicação para você fazê-la. Ela serve para triar o paciente
E ela serve também, muitas vezes, confirma alguns diagnósticos. E aí você não precisa nem fazer biópsia, você não invade o paciente. Então, a citologia esfoliativa é um método útil e rápido, seguro, que conquistou, graças à simplicidade da execução, posição de destaque entre os métodos laboratoriais, né, que o cirurgião dentista pode utilizar para o diagnóstico de algumas lesões que acometem a boca. O cirurgião dentista, otorrino, cirurgião de cabeça e pescoço, apesar de toda essa característica dela, ainda ela é pouco utilizada, mas tem mudado isso no decorrer do tempo. Essa frase aqui eu tirei no livro do Dr. Ney Soares de Araújo e Vera Cavalcante de Araújo, foram os professores da USP. E realmente é uma frase fantástica que está no livro deles, primeiro capítulo do livro, é um livro de edição esgotada. Então, citologia esfoliativa. Esse método foi realizado por Papa Nicolau, George Papa Nicolau, que possibilita, né, que as células obtidas de esfregaços e de lesões de qualquer região do corpo possam ser analisadas, avaliadas e classificadas, baseando nas características citológicas apresentadas. A aplicação do método da citologia esfoliativa é plenamente justificada para as lesões da cavidade bucal, pois o tumor maligno mais frequente da boca origina-se do epitério. Então, o tumor mais frequente da cavidade bucal é o carcinoma epidermóide, ou carcinoma de célula escamosa. 95% das lesões malignas de boca é o carcinoma epidermóide. Acomete homens acima dos 40 anos de idade, que fuma, bebe, também tem uma relação com HPV. São os fatores de risco. E a citologia esfoliativa, ela colhe exatamente as células, os queratinócitos. E ela é muito útil para ver, será que é um queratinócito atípico, reacional ou não? Então ela vai triar, ela vai dizer, será que é suspeito de malignidade? É lesão maligna ou não é maligna? E outra coisa, muitas vezes o carcinoma epidermóide é uma lesão cerada, e ela pode confundir com uma outra patologia, com uma outra doença chamada paracoccidiomicose, que é um fungo que vive na terra, e ela também dá lesão primária no pulmão e a secundária na boca, lesão cerada na boca, que algumas vezes confunde com carcinoma epidermóide. E no caso da paracoccidioidomicose, a citologia esfoliativa de boca, ela conclui o diagnóstico, você consegue identificar o agente etiológico. Então, se tiver na dúvida uma lesão cerada, será que é uma paracoccidioidomicose brasiliense ou um carcinoma epidermóide? A citologia é muito bem indicada. E no nosso estado, no Mato Grosso, tem muita paracoccidioidomicose. E muitas dessas lesões ulceradas geram dúvida. Então, aí, uma vez fazendo o diagnóstico, pela citologia esfoliativa, já pode encaminhar o paciente para tratamento da paracoccidioidomicose. No caso do carcinoma epidermóide, não. Você tem que fazer a biópsia, aí confirmando no histopatológico, aí sim, encaminhar para a biópsia, ou encaminhar para o tratamento. A citologia esfoliativa, ela serve para fazer outros diagnósticos também. Por exemplo, a cândida fecha a citologia esfoliativa. A candidíase pseudomembranosa de cavidade bucal, ela é muito fácil fazer um diagnóstico clínico. Muitas vezes nem faz citologia. Mas a eritematosa, muitas vezes o dentista, o médico, ele não sabe, será que é uma alergia? Será que é uma peteca? Será que é uma cândida? O que está acontecendo? Por que essa mucosa está vermelha? Então, a citologia esfoliativa ela serve para concluir esse diagnóstico. Então, até ela é mais fácil de enxergar a cândida do que numa biópsia. Então, bastante justificado. O herpes também é conclusivo, a citologia esfoliativa é conclusiva para o herpes. O herpes, na grande maioria das vezes, também é um diagnóstico clínico. Só que, veja, algumas vezes, paciente imunologicamente suprimido, HIV, que faz uso crônico de corticosteroide, tem uma queda da imunidade, às vezes a cronologia de eventos clínicos do herpes não é tão típico como num paciente, como seria esperado em outros pacientes. Então, na dúvida também, será que aquela lesão cerada é o herpes? Será que não é? O que seria? Também teria indicação clássica da citologia esfoliativa. E aí também, nessa situação, você consegue concluir o diagnóstico. Veja bem, na presença de lesões extensas, múltiplas, para a prevenção de pacientes operados ou irradiados, em pacientes com condições impróprias para um ato cirúrgico ou que se recusa a sua execução,
o método de citologia esfoliativa enquanto também indicado. Então, tem paciente que tem fobia, biópsia, então vamos fazer a citologia pelo menos para triar o senhor. Né? Ou paciente medo de uma radioacinecrose, de uma quimioacinecrose, para ver será que é uma recidiva ou não da lesão. Então, a citologia esfoliativa também está muito bem aplicada nessa situação. Tá? E alguns serviços elas já são amplamente utilizadas, como no Hospital do Câncer de Mato Grosso, mas em alguns lugares, numa unidade básica de saúde, ela deveria ser utilizada e é muito pouco utilizada. E muito fácil de executar, não tem por que ela não ser utilizada. A citologia esfoliativa de boca, ela não foi tão estudada como a citologia de colo uterino. Essa classificação, ela foi uma primeira classificação criada por Jorge Papanicolaou. Não tem uma classificação típica, igual tem um estudo bem detalhado como o de colo uterino, como tem o programa Viva Mulher, né? O Ministério da Saúde se dedica bastante. Na boca ainda não utiliza-se uma classificação padrão, né? Muitas vezes dá um diagnóstico descritivo, exatamente pela falta de estudo que tem nesse assunto. Então a classe normalmente se coloca no laudo, classe 1, indicativo de mucosa normal, classe 2, alterações inflamatórias, 3, aí, será que é inflamatório? Será que é uma lesão benigna? Tem indicativo de biópsia. Aqui o patologista ficou meio em cima do muro. Classe 4, tem que fazer biópsia, porque é bastante sugestivo de lesão maligna. E classe 5 é lesão maligna, também tem que fazer biópsia. Então, aqui você já consegue dar uma luz, assim, o que vai acontecer com o seu paciente. Lembre-se sempre que o meso não vai substituir a biópsia. Então, a biópsia sempre ela é mais fidedigna do que a citologia. Em algumas situações, como a cândida, a paracotidomicose, o herpes, ela conclui o diagnóstico, não precisa fazer biópsia. Mas no caso de carcinoma epidermoide, obrigatoriamente tem que fazer biópsia para confirmar o diagnóstico, só a citologia não basta. Né? E ela serve como auxiliar no processo de diagnóstico, bastante importante. Tá? Observação. A citologia esfoliativa de boca pode ser conclusiva para alguns casos de patologia bucal, como já foi falado. A cândida, lógico, a candidíase pseudomembranosa é bem tranquilo fazer. Mas eritematosa, será que é uma alergia? Será que é uma candidíase eritematosa? Será que eu entro com antifúngico ou não para esse paciente? Aqui ela está muito bem indicada. O herpes, normalmente, ele tem uma cronologia de eventos clínicos bastante clássico. Mas, em algumas situações, essa cronologia não obedece esse padrão clássico. Os pacientes idosos, imunossuprimido, irradiado, com quimioterapia, HIV com CD4 muito baixo, carga viral positiva. Aí também ela está muito... Será que eu tenho que tratar esse herpes ou não? Então, o herpes também, a citologia esfoliativa de boca, ela serve para concluir nessas situações do herpes. A actinomicose é uma colônia, apesar do nome micose, não é fungo, ela é bactéria, que antigamente achava que era fungo. Então, é um paciente que tem um abscesso, uma lesão com pus, e às vezes quando você colhe esse material purulento, você quer ver se tem essas colônias bacterianas ou não. E aí também você pode fazer um esfregaço desse pus e pesquisar se tem actinomicose ou não nesse esfregaço. Também é bastante indicado nessa situação. A paracotidomicose. Então, a paracotidomicose é uma micose que, se não é profunda. A infecção primária, na grande maioria das vezes, é pulmão. Só a forma aguda infantil, que pode dar em outro lugar, não necessariamente no pulmão. E a manifestação secundária é na boca. A manifestação secundária da paracotidomicose muitas vezes faz mais diagnóstico de lesões de boca do que de lesões de pulmão. Por quê? Porque o acesso cirúrgico, uma biópsia, uma citologia é mais fácil. E uma coisa importante, que a citologia esfoliativa de uma lesão cerada de paracotidomicose na boca conclui o diagnóstico, você não precisa nem de biópsia. Aí você já encaminha esse paciente direto para um tratamento de onde tem medicina tropical tratando esse paciente. E ele serve ainda para confirmar ou não uma lesão maligna. Então é aquela classificação. Será que é inflamatório? Será que é suspeita de biópsia? Suspeita de maligno ou maligno? Então pode usar aquela classificação. O carcinoma epidermoide, o carcinoma de célula escamosa, o carcinoma espinocelular, ele corresponde a 95% das lesões de boca. Ele vem do epitélio que reveste a boca. E exatamente essas células, esses queratinócitos, que é colhido na citologia esfoliativa.
Aí ele serve exatamente para analisar a morfologia dessa célula. E aí, essas lesões ulceradas, muitas vezes, será que é uma úlcera por trauma de mordida? Será que é uma lesão maligna, um carcinoma? Será que é uma paracordioidomicose? Será que é um trauma de alimento? Então, muitas vezes, o paciente fica na dúvida para fazer esse diagnóstico. A histologia esfoliativa, ela tira essa dúvida. Ela consegue falar, é altamente suspeito no carcinoma epidermoide, ou é uma lesão maligna, e aí precisa de biópsia. Lembrando que 90%, 95% das lesões malignas de boca é um carcinoma epidermoide, carcinoma de células escamosas, ou espinocelular, é a mesma doença. Lógico que, uma vez confirmando suspeito de malignidade ou lesão maligna, deve sempre executar uma biópsia para a conclusão do diagnóstico. Nunca pode indicar um paciente para o tratamento de câncer sem a biópsia. A histologia, nesse caso, é só a triagem. Nessa situação de paracordioidomicose conclui o diagnóstico, herpes conclui o diagnóstico, actinomicose conclui o diagnóstico, candidíase conclui o diagnóstico. O carcinoma de célula escamosa não conclui o diagnóstico. Tá? Obrigatoriamente tem que fazer a biópsia. A histologia esfoliativa indica, na maioria das vezes, lesões ulceradas na boca. Então, a maioria das dúvidas que vai ter são lesões que têm úlceras na boca. Agora, veja bem, vamos fazer uma analogia com a histologia de colo uterino. A histologia de colo uterino ela é amplamente aplicada. Né? Todo mundo conhece, vai lá fazer o CCO, preventivo. Então, assim, no laboratório, aí recebe 300 por semana. Né? De histologia de colo uterino. De boca, a gente não recebe nem 10 por semana. Agora, veja bem. Olha o transtorno para colher o material de uma histologia na mulher. A mulher tem que ficar despida, posição ginecológica, desconfortável. Mesmo assim, está tão divulgado que ela sabe que ela tem que ir lá todo ano ver. E a histologia de boca? É abrir a boca, muitas vezes você não precisa nem num lugar muito adequado, uma lanterna, uma espátula, um par de luva, você consegue colher esse material. Né? Sem muito preparo e um bom material. Tá? E ele tem bastante implicação. Então não tem justificativa porque ele não fazer esse exame. No final da aula vocês vão ver como colher o material. Peguei uma apostila que foi criada pela Secretaria Estadual de Saúde, do CEOP, exatamente para os dentistas que trabalham na rede pública. Então, citologia esfoliativa, indicação da citologia esfoliativa. Então, para o diagnóstico definitivo de algumas lesões. Então, repetindo, conclui o paracordioidomicose, é conclusivo para a candidíase, para a estomatite herpética, para o herpes e para a actinomicose. Também ela serve para a interpretação de áreas normais, sem indicação clara de biópsia. Será que aqui é suspeito de lesão maligna ou não? Será que eu devo fazer biópsia ou não? Eu vou poupar esse paciente. Veja, se o paciente está no interior, muitas vezes para ele ser encaminhado, ele precisa de um papel assinado que ele tem uma lesão que precisa de biópsia. Então, muitas vezes você faz histologia e vem lá, assinado, carimbado pelo patologista, suspeito de malignidade ou lesão maligna. Aí, você está documentado para cobrar da secretaria um transporte onde esse paciente pode fazer biópsia. Né? Então, você vê a importância, o tanto que vai agilizar a vida desses pacientes. Né? Lógico que isso aqui não é só para a rede pública, serve também para a rede privada, mas vai ser muito utilizado na rede pública. Olha outra importância, o controle de paciente submetido a tratamento radioterápico. Então, assim, será que essa lesão ulcerada é recidiva da lesão? Ou só é necrose por causa da radioterapia? Então, muitas vezes é apavorante fazer uma biópsia no paciente irradiado, porque a chance de necrosar aquele tecido é muito grande. Então, se você pode analisar aquelas células, a atipia daquelas células no paciente irradiado, sem invadir o paciente, lógico que é muito melhor para o paciente do que você ter que fazer biópsia para ver se é recidiva ou não. Na dúvida, vai acabar partindo para a biópsia, mas se não tiver dúvida, muitas vezes a citologia esfoliativa dá para controlar muito bem esses pacientes. Aqui ele está muito bem indicado, preserva bem esses pacientes e realmente aqui seria a melhor opção. Controle de pacientes submetidos à quimioterapia. Então, a mesma condição feita aqui na radioterapia é para a quimioterapia. Então, paciente debilitado, muitas vezes você tem medo de uma quimio-necrose. Então, para que manipular e invadir esse paciente? Então, muitas vezes a citologia esfoliativa consegue controlar, ver será que é recidiva desse carcinoma epidermoide de boca, será que não?
Então, muitas vezes dá para controlar somente na citologia esfoliativa. Sem falar que a citologia esfoliativa demora 1 minuto para executar. A biópsia já é bem mais demorada. O controle de áreas onde a lesão malignas prévias foram tratadas por cirurgia ou irradiação, que é exatamente radioquimioterapia, né? Mesma consideração. Paciente com problemas cardiovasculares importante. Será que o paciente tem febre reumática, problema, tem que fazer antibiótico terapia ou não? Né, no caso de uma indicação de biópsia. Então, na citologia esfoliativa não tem contraindicação nenhuma. Então, o paciente pode ser cardiopata, pode ser acamado, pode ser imunossuprimido, não precisa de antibiótico profilático para fazer ela, pois não é um procedimento invasivo. É bastante fácil, sim, para execução, bem indicado, não tem segredo. Preparo de pacientes com fobias diversas em relação à biópsia. Então, tem paciente que tem fobia à agulha, à biópsia, não quer fazer de jeito nenhum. Então, muitas vezes, para convencê-lo a fazer uma biópsia, tem que fazer uma citologia esfoliativa, dar um diagnóstico mais sério e falar assim, olha, se você não fizer biópsia, você morre. Vamos fazer você dormir, talvez fazer uma biópsia, não sei. Mas é também uma indicação clara a esses pacientes que têm fobia, porque a biópsia, a citologia esfoliativa, ele não vai ter fobia, né? É um esfregaço bem simples, né? E aí realmente já dá para triar ele, para ver se realmente ele precisa ou não da biópsia. Esse é o manual criado pelo CEOP, o Mato Grosso contra o câncer de boca. O Mato Grosso ele criou uma lei contra o câncer de boca, e ela é bastante importante no estado. Ela foi criada em 2005, essa lei. E de um ano para o outro, depois da execução dessa lei, aumentou em 366% o número de diagnóstico de câncer de boca. E aí também foi um momento que foi diagnosticado a citologia esfoliativa de boca, nesse momento aqui no estado do Mato Grosso. E essa apostila foi criada por alguns colegas que trabalham no CEOP, que é Centro Estadual de Odontologia para Pacientes Especiais. O manualzinho do CEOP. É o Manual de Prevenção e Diagnóstico de Câncer de Boca, é uma parte dele. Na época, o governador Dr. Blário Maggio, o secretário de Estado na época, Dr. Marcos Machado, hoje é desembargador, né? E tem o Dr. Vitor, doutora Maria Conceição, doutora Ellen, que ainda coordena o câncer de boca na secretaria, e o Fabiano Tonaco Borges foi o grande idealizador do CEOP, e o grande idealizador também dessa apostila. Hoje ele não está mais no Mato Grosso. O Fabiano hoje ele está em Niterói, dando aula na Federal Niterói. Mas ele foi fantástico na criação dessa política aqui no Mato Grosso. Voltando para a citologia esfoliativa, vamos lá. Aqui são 3 pacientes distintos, né, com lesões do cerado. Uma lesão cerada em lábio inferior, uma lesão cerada em borda lateral de língua, uma lesão cerada em assoalho de boca, que são os dentes inferiores, a língua. O carcinoma epidermoide de lábio inferior normalmente acomete pacientes brancos e um dos fatores de risco, lógico, é o cigarro, a bebida e a exposição ao sol. Também o HPV. Mas aí, vamos supor que tem um paciente, uma situação que tem uma lesão cerada e você está num lugar que não dá para fazer biópsia. Você está numa campanha de câncer, longe, ou num PSF, não tem instrumental cirúrgico, só prevenção. Então aqui também está bem indicado uma citologia esfoliativa. Aí você vai ter um documento formal, que provavelmente é uma lesão maligna, e tem indicação de biópsia. Tá? Lógico, se der fazer uma biópsia de primeira numa lesão dessa, é mais indicado, vai agilizar a vida do paciente. Se o paciente tiver fobia, também está bem indicado nessa situação a citologia esfoliativa. Se o paciente for cardiopata, imunossuprimido, risco de sangramento, hemofílico, assim por diante, qualquer coisa que indique a cirurgia, a citologia esfoliativa não tem contraindicação. Na região de borda lateral de língua. A região de borda lateral de língua é a região mais comum do carcinoma epidermoide. Também aqui pode ser confundida com a lesão da paracoccioidomicose e pode ser confundida, em algumas situações, com uma úlcera traumática. Às vezes um paciente está mordendo a língua. Então, veja bem, a citologia esfoliativa aqui também está muito bem indicado. Então, assim, será que é uma carcinoma epidermoide ou uma paracoccioidomicose? Então, lembrando bem, se for uma paracoccioidomicose, conclui o diagnóstico, provavelmente tem infecção primária no pulmão, já encaminha esse paciente para o tratamento.
Se for um carcinoma epidermoide, daí você vai encaminhar para um centro maior, ou ali mesmo você já vai fazer a biópsia do paciente para ser encaminhado para o tratamento. Né? Se for uma úlcera traumática, aí o tratamento é diferente, né? Evitar a mordida na região. O assoalho de boca é a terceira região mais comum do carcinoma epidermoide de boca, é a região de mais agressividade. Né? Pode ser um trauma por alimento? Pode. Pode ser uma paracoccidiomiose brasilense? Pode também. E pode ser paciente com fobia, pode ser risco de sangramento. Então, nessas situações, também está muito bem indicada a citologia esfoliativa. Tá? E nada impede de fazer a citologia e uma biópsia junto. Então, faz a citologia, é uma paracoccidiomiose, encaminha o tratamento. É uma úlcera traumática, faz o tratamento lá mesmo, na unidade. É um carcinoma epidermoide. Ou vai fazer a biópsia na unidade, ou vai encaminhar para um centro maior para se executar a biópsia e o tratamento em seguida. Então, você vê, né, quando que vai acontecer, assim, se der para fazer a biópsia nessas situações de primeira mão, faz. Se não der, citologia. Se tiver contraindicação, paciente cardiopata, risco de sangramento, imunologicamente suprimido, aí realmente a citologia está bem indicada. Ou não tiver condições no local de fazer a biópsia. Muitas vezes faz, e está muito bem indicado, faz a citologia junto com a biópsia. Esse aqui é um paciente no interior do Mato Grosso, de Rondonópolis, e ele tinha uma lesão ulcerada na boca. Ele tinha uma história de uso de álcool, de tabagismo, perda de peso significante, e morava no sítio. Tinha exposição muito à terra. Então, a grande suspeita aqui é: será que isso aqui é um carcinoma epidermoide ou será que é uma paracoccidiomiose? Essa era a dúvida do cirurgião em cima dessa lesão. E aí, ele falou assim: olha, esse paciente está muito debilitado. Na minha unidade, realmente não vai dar para me fazer uma biópsia dele. Eu estou com medo de fazer a biópsia dele. Foi feita a citologia esfoliativa desse caso. Exatamente essa imagem. Na histologia dessa mucosa de boca, foi constatada aqui uma célula, um queratinócito atípico, o núcleo ocupando quase todo o citoplasma nas células, 2 nucleolos, uma célula bem grande, com 4 núcleos, então uma célula multinucleadas, um pleomorfismo celular, uma célula diferente da outra. Então aqui já deu lesão maligna. Isso já autorizou a Secretaria de Saúde a arrumar o transporte para ele, encaminhar esse paciente para o Hospital do Câncer para ser biopsiado. Esse paciente logo em seguida, na semana seguinte, foi biopsiado, confirmou que se tratava de um carcinoma epidermoide e já começou o tratamento dele. Felizmente, esse paciente veio a falecer depois de um tempo. Mas você vê que, assim, deu todo um start no tratamento, no diagnóstico, através da citologia esfoliativa, muito bem indicada. Aqui outro paciente, também no interior do norte do Mato Grosso, mesma história do paciente anterior. Lesão ulcerada, em região de palato, também fumava, bebia, perda de peso. E aí a mesma dúvida: será que é um carcinoma epidermoide ou será que é uma lesão pela paracoccidiomiose? Aí, pelas condições do local da unidade de saúde, onde ele estava sendo atendido, foi feita uma citologia esfoliativa. Então aqui pegou uma espátula de madeira, molhou no próprio água do equipo, pode molhar também na própria saliva do paciente, fez o raspado. Nesse caso, colheu 3 lâminas, que a ideia é colher de pelo menos umas 3 lâminas, fazer coloração especial. Essa aqui é a citologia do paciente, aquela lesão ulcerada do slide anterior. E essa é uma coloração especial, chamada GROCT, ou metonamina de prata. Aqui foi identificado esse fungo. Esse fungo é o Paracoccidioide brasiliense. Então, aqui é o fungo mãe, aqui é o funguinho filho que está esporulando. Aqui é o fungo mãe, o funguinho filho esporulando. É chamado Mickey Mouse, ou se tivesse vários fungos, seria a roda de Leme. Aqui identificou o agente etiológico daquela doença. Então, essa lesão, a infecção primária está no pulmão. Ela foi feito o diagnóstico através de uma lesão secundária. Identificou o agente etiológico. Está concluído o diagnóstico.
está concluído. Agora é só encaminhar esse paciente, ou vai tratar, se tiver condições, na própria cidade onde ele mora, ou esse paciente especificamente veio para o Hospital Júlio Miller, onde tem um centro de tratamento de doenças tropicais. E aí ele começou o tratamento. Você vê, um exame bastante simples, que salvou a vida desse paciente. Se não fosse feito, continuasse na cidade dele, ele ia morrer. No caso de lesões de suspeita de quelite quitínica de lábio inferior. Então, são lesões de lábio inferior, ela começa a ser uma lesão, o agente etiológico é o sol, são lesões que podem se transformar em câncer, em carcinoma epidermoide. Ela começa com lesão branca, passa a ser uma lesão vermelha, então leucoplásica, eritroplásicas, depois ela passa ao ulcerado. Nesse caso, quando não tem úlcera, não adianta fazer citologia esfoliativa. Vai dar muito falso negativo. Então, nessa situação, é contraindicado a citologia esfoliativa. O ideal aqui é partir para uma biópsia mesmo. Tá? E onde fazer a biópsia? Sempre na área mais feia. Então, assim, você começa com a lesão branca, depois uma lesão vermelha e depois ulcerada. Então, assim, se tiver só lesão branca, faz uma lesão branca. Se tiver branca e vermelha, biópsia na lesão vermelha. Se tiver branca, vermelho, cerado, vai fazer a lesão cerada. Se tiver cerado, aí já teria indicação de histologia esfoliativa. Mas nessa situação dá muito falso negativo. Então, como a chance de falso negativo é muito grande, nessa situação o ideal é partir para uma biópsia mesmo, o mais rápido possível, para ver se já é um carcinoma epidermoide, se é um carcinoma in situ, ou se só tem atipia desse epitélio e só vai acompanhar esse paciente. Então, isso aqui é uma indicação de uma situação que a citologia já não caberia tão bem. Se quiser fazer, faz, mas tem que ter consciência que aqui a indicação realmente é uma biópsia. Esse é um paciente com uma lesão cerada em assoalho de boca. Esse paciente, ele tinha uma fobia muito grande para biópsia, inclusive ele é sobrinho do dentista. E aí ele foi encaminhado, o sobrinho falou, tio, você tem que fazer biópsia, tio, você tem que fazer biópsia. E ele sempre fugia, nunca ia. Aí, falou assim, vou ter que fazer a histologia esfoliativa. Fez a histologia esfoliativa, deu suspeita de malignidade, ele falou assim, ó, provavelmente é um carcinoma epidermoide mesmo, não é uma úlcera traumática isso aqui. Aí conversou com o paciente, daí sedou ele e acabou fazendo a biópsia com ele sedado. Daí realmente ele tinha uma fobia muito grande, caía a pressão, desmaiava, não tinha jeito de fazer biópsia desse paciente. Era incontrolável a fobia dele. Realmente teve que fazer sob sedação, uma biópsia pequenininha, mas teve que acabar sedando ele. Mas você vê que a citologia esfoliativa poderia contraindicar uma biópsia, né? Falou, não, é uma úlcera traumática, né? Não precisa, acaba a sua fobia, pode ir para casa. Nesse caso, infelizmente, era um carcinoma epidermoide também. Mas, por exemplo, assim, ó, não tem escapatória, você vai ter que enfrentar, nem que vamos ter que te sedar, já até foi justificada, né, a sedação, porque era realmente uma lesão suspeita de malignidade, e acabou tendo a biópsia. Então, a citologia triou esse paciente, e o caso aqui da grande indicação da citologia no começo foi a fobia desse paciente. Realmente ele não tinha psicológico nenhum para fazer biópsia. Ninguém conseguia fazer biópsia nele. Fez a biópsia, tratou e depois acabou não acompanhando esse paciente. Mas provavelmente deve estar bem. Tá? Essa é a histologia esfoliativa daquele assoalho de boca, daquele paciente. Aqui são as células, aqui é uma célula atípica, né, um núcleo grande, ocupando todo o espaço na célula. Aqui são os neutrófilos, células inflamatórias, hemácias. Né? E aqui é a biópsia daquele assoalho de boca. Então, confirmou o carcinoma epidermoide. Então, aqui são os queratinócitos atípicos, células grandes, binucleadas, figuras de mitoses atípicas, células hipercromáticas. Então, fez a histologia, já era suspeito de maligno. Fez a biópsia, confirmou que se tratava de um carcinoma epidermoide. É do mesmo paciente, as duas imagens. Esse é um paciente, é uma mulher que fumava, bebia, e ela estava tratando de uma doença periodontal. E não respondeu bem a raspagem subgengival e formou uma bolsa periodontal. Aí a cirurgiã dentista falou assim, Arthur, tá meio esquisito isso aqui, não está respondendo ao tratamento como eu espero. Eu não sei se eu já faço logo uma biópsia, uma citologia.
Daí, o paciente foi para a faculdade, para variar, não tinha um material estéreo na hora lá, falou assim, hoje vamos fazer uma histologia. Aí vamos ver o resultado da histologia, porque histologia a gente consegue fazer bem rapidinho. E aí vamos ver se precisa mesmo uma biópsia ou não. E tudo indicava que era uma bolsa periodontal profunda, pensou em imunossupressão, alguma coisa, pedindo exame para a mulher, e fez a histologia esfoliativa em cima dessa lesão. Né? E aí, a surpresa, aqui é um queratinócito normal, aqui são queratinócitos atípicos, aqui neutrófilos, falou assim, vixe, doutora, provavelmente é o carcinoma epidermoide. Vamos logo partir para a biópsia. Fez a biópsia, confirmou que era um carcinoma epidermoide, e aí o paciente foi encaminhado para o tratamento. Você vê que resolveu aquela situação. É uma doença periodontal que não estava respondendo bem ao tratamento. E a dúvida é, será que parte logo para a biópsia ou não? Aqui é uma netinha de uma amiga minha, faz tempo que eu não a vejo. Ela cedeu essa foto. Isso aqui é uma candidíase pseudomembranosa. Foi feita a citologia dessa gracinha, mas a candidíase pseudomembranosa não precisa de histologia, né? O diagnóstico é clínico. A eritematosa sim, mas eu coloquei as duas só para ilustrar a aula. Né? Então aqui as placas esbranquiçadas que destacam com facilidade. Foi feito um raspado. Isso aqui é a mão da vozinha da menininha linda. E aqui é a citologia esfoliativa, mostrando aqui as pseudosífilas de Cândida. Essa aqui é as pseudosífilas de Cândida, aqui as leveduras e aqui as células epiteliais da mucosa daquela menininha linda. E aí, lógico que você vê com clareza a Cândida e não tem muita dúvida. Inclusive, é mais fácil ver a Cândida na citologia do que na biópsia. Essa aqui é da mesma menininha, esse aqui é pseudoífas, aqui as formas de levedura, esporulano, e aqui são células epiteliais normais. Um outro paciente, vamos lá. Esse paciente, ele sofreu acidente de moto, usava próstata, tinha tomado antibiótico, e tinha essa lesão vermelha aqui no palato dele. Aí a dúvida era a seguinte, será que isso aqui é uma alergia? Fizemos alguma coisa, reação medicamentosa? Ou será que é uma candidíase? Aí, essas placas avermelhadas, né? Essa era a dúvida. Então, vamos fazer a citologia, porque se for cândida vai aparecer, já trata e pronto. Fez a citologia esfoliativa, né? Confirmou que se tratava de uma candidíase, então não era alergia, então já entra logo com antimicótico, resolve o problema do paciente. Era candidíase. Aqui um outro paciente, não é aquele mesmo paciente, aqui é um outro paciente, 46 anos, né, também fumava, morava na cidade de Tangará da Serra, natural de Tangará da Serra, mas morava em Pontes Lacerda, uma cidade Pontes e Lacerda, tá? E tinha uma lesão cerada na boca. Veja. Esse paciente, ele morava no interior do Mato Grosso, e ele trabalhava operando máquinas agrícolas, então ele respirava muita poeira. Também tem história de emagrecimento. E no exame intrabucal dele, tinha essas lesões esbranquiçadas. Isso aqui é bastante sugestivo do paracotiledomicose. Mas veja, sem o diagnóstico não tem como você encaminhar o paciente para o tratamento. Então aqui foi, lembra, na suspeita de paracotiledomicose, você pode utilizar a citologia esfoliativa, né, o esfregaço, para concluir o diagnóstico. Então assim, para que fazer a biópsia se você pode fechar na citologia esfoliativa? Para que invadir o paciente? O risco de sangramento é menor, não tem contraindicação, histologia esfoliativa. Então, uma lesão altamente suspeita de paracotiledomicose que pode ser concluída através da histologia esfoliativa. Que foi feita a histologia esfoliativa. Aqui é o aspecto moriforme, esses pontinhos vermelhos, bastante sugestivo. E a história dele também, de morar no interior, trabalhar em fazenda, operador de máquina, bastante história social dele, bastante sugestiva dessa doença. Aqui só uma vista de outro ângulo da lesão onde foi feito o esfregaço na mucosa bucal dele.
Aqui novamente, né, a lesão. Mais uma vez, vocês prestarem bastante atenção. Tinha lesões múltiplas na gengiva, né, em lábio inferior. Lesão de lábio. E aí fez a histologia e foi identificado o fungo Paracortiodimicose brasiliense, também na coloração de Groth. Então, o ideal é fazer 3 lâminas nessas situações. Concluiu o diagnóstico, não tem mais necessidade de biópsia, paciente encaminhado para o tratamento. Lembrando que é um procedimento tão simples, foi a diferença entre a vida e a morte desse paciente. Que se avançar essa doença, fibrose o pulmão, aí não tem mais o que fazer, porque depois que fibrosou, não tem mais o que fazer com esse paciente. Ele vai acabar morrendo. Né? Isso aqui é uma imagem clássica da Paracortiodimicose, chamada Mickey Mouse, é o fungo mãe e as 2 orelhinhas, né, que são os fungos filhos esporulando. Imagem bastante bonita. Isso aqui é também o Mickey Mouse, o fungo mãe e as 2 orelhinhas esporulando. Então, você vê simplicidade, muito resolutiva. Novamente os fungos. Aqui, novamente, a mestologia, isso aqui são bactérias, aqui é o fungo, aqui é uma célula epitelial, aqui é uma hemácia. Aqui é uma senhora, filha de uma amiga nossa. Tá? Isso aqui é o logotipo do Hospital do Câncer, esse é um caso que foi diagnosticado em 2003. Lá no Hospital do Câncer tem tanto laboratório só para patologia, tem uma parte voltada só para patologia bucal e outra geral. Então essa senhora, ela tinha uma lesão cerada, embora ela tinha 50 anos de idade, uma lesão cerada em borda lateral de língua. No começo suspeitou-se de uma úlcera traumática, e essa úlcera traumática não cicatrizou. E aí o colega, ele ficou atento e falou, opa, não cicatrizou, alguma coisa mais grave deve ser. Essa úlcera vem aumentando. Ele falou assim, vou começar a fazer uma histologia esfoliativa. Aí ele encaminhou para a gente. Daí, naquele dia, ela veio, era o começo do ano, os primeiros dias de janeiro. E aí chegou meio de surpresa, também não tinha material esterilizado pronto, assim, para fazer a biópsia. Né? Não estava preparado, pegou a gente um pouco de surpresa. Então, falou assim, hoje nós vamos fazer a histologia esfoliativa, e aí, no outro dia, prepara o material para fazer a biópsia. Ela foi encaminhada depois para uma clínica do SUS para fazer a biópsia. E aí, fez esfregaço nessa lesão cerada, né? Uma lesão bastante típica, né? Esbranquiçada. Realmente aqui é bastante sugestivo de carcinoma epidermoide, mas também outros diagnósticos têm que ser aventados, como úlcera traumática. E aí, já na histologia esfoliativa, já apareceram essas células atípicas. Aqui são hemácias, aqui é um queratinócito, onde o núcleo está bastante atípico, ocupando quase todo o citoplasma. Aqui o núcleo irregular, ocupando quase todo o citoplasma desse queratinócito. Mais uma vez, aqui uma célula binucleada, ocupando todo o citoplasma. São hemácias. Então, assim, já essas células atípicas, no esfregaço, já deu lesão maligna. Né? Isso já foi conversado com a filha dela. E falou, olha, realmente vai fazer a biópsia amanhã, mas provavelmente é um carcinoma epidermoide mesmo. Vocês começam a se preparar. É que eu vou dar notícia para ela, para conversar com ela. Né? E aí, novamente, uma célula típica. Né? Assim foi fazendo a histologia. Essa aqui é a biópsia de borda lateral de língua dessa paciente de 51 anos. Aqui vem o epitélio normal, chamada basal, espinhosa, queratina desse epitélio. Aquela parte branca da borda da úlcera, essa queratina. E aqui você vê que já começa as células atípicas, aqui é a zona de transição entre o epitélio normal e o carcinoma. Então aqui as células epiteliais já invadiram o conjuntivo, que são aquelas células atípicas, que são essas daqui, que a gente vê no esfregaço. Você vê que chegavam a invadir a musculatura estratoesquelética da língua. Carcinoma epidermoide, invasivo,
já bem profundo já. Isso aqui também é histológico dessa paciente, mostrando aqui os queratinócitos atípicos, já invadindo o conjuntivo. Mesma coisa, o mesmo histológico, então você vê queratinócitos atípicos, invadindo o conjuntivo. Então, parênquima composto por queratinócito, com hipercromatismo, hiperdilação do nuclear, no citoplasma. Então, o carcinoma epidermoide clássico, sem sombra de dúvida. Tá? Bom, o herpes. Tá? Então, tem estomatite herpética primária e secundária. Né? Estomatite herpética secundária é a manifestação recorrente do herpes. Então, a primária normalmente dá em criança, a primeira manifestação do herpes. O paciente não tem incompetência imunológica, não tem memória imunológica quando o vírus do herpes, e aí dá febre, mal-estar, é normalmente criancinha. Daí, esse vírus fica em latência, pode ficar em latência a vida inteira, ou pode vir a se manifestar na forma secundária. A história do herpes ela é bastante clássica, né? Começa com prurido, que dura de um dia, de 24 a 48 horas. Daí aparecem as vesículas, de 12 a 15 vesículas. No segundo dia, essas vesículas estouram, formam as úlceras. Né? De 5 a 14 dias, ela desaparece. Então, a história do herpes ela é bastante clássica, secundária. Muitas vezes não precisa de só história clínica conclui o diagnóstico. Só que, veja, se o paciente for transplantado, estiver sofrendo radioquimioterapia, tiver uma incompetência imunológica por algum motivo, né? Rádio, quimio, HIV, troca droga imunossupressor, imunobiológico, essa cronologia não vai ser desse jeito. Né? E aí a hora que gera dúvida no diagnóstico. Puxa vida, né? Eu conheço herpes e não está obedecendo aquela cronologia de evento que a gente está acostumado a perguntar ao paciente, sempre bate, tá diferente. Então, nesses casos de dúvida, pode fazer a sorologia foliativa e aí conclui o diagnóstico de herpes. Tem que ver uma célula chamada célula com injeção balonizante ou célula de Tizank. Né? Tanto para o herpes simples, que é mais comum na boca, como também para o herpes zoster também, ela conclui o diagnóstico. Né? Isso aqui é um paciente HIV positivo, foi cedido por um grande amigo meu, ele coordenava a AIDS em São Paulo, é diretor da Unip em São Paulo, da odontologia, Elcio Madalena Giovanni. E ele cedeu para colocar na aula. Né? Então, normalmente o herpes ele não tem essa manifestação. O paciente imunologicamente imunossuprimido, HIV positivo, né? E aí estourou essas lesões vesículo-bolhosas na boca toda. Falei assim, puxa vida, né? Será que é isso? Complicado, né? Bastante atípico. Então, uma indicação clássica para a sorologia esfoliativa, e aí conclui que é o herpes, entra com medicamento, com o herpes, né, os antivirais, os oviractos, o ciclovir. Tem que saber que tem que aumentar a imunidade dessa paciente, né, com as drogas retrovirais, e aí ajuda bem, né, no diagnóstico, no conforto dessa paciente. Né. Então, aqui é uma indicação bastante clara da sorologia esfoliativa no diagnóstico do herpes. E conclui o diagnóstico, não precisa de biópsia nem nada, só a sorologia fecha o diagnóstico. Isso aqui também é uma criancinha, também imunologicamente suprimido, tem candidíase pseudomembranosa e essas lesões ulceradas na boca. Pode ser HIV positivo, pode ser leucemia, portador de leucemia, imunologicamente suprimido. Mas também essas lesões ulceradas, será que isso aqui o que é? Será que a plaqueta está baixa? Será que é alguma síndrome? Será que é o herpes? Então, assim, se for o herpes, a citologia conclui. É o que aconteceu com essa paciente. Fez esfregaço, viu a célula de Tizank, era o herpes. Né? Daí já direciona o tratamento. Também, a foto anterior também era do professor Elcio. Aqui também o paciente HIV positivo, também cedida pelo Elcio, Madalena Giovanni. Cara fantástico, maravilhoso para dar os cursos. E aqui o herpes, aqui é clássico, né? Não teria muita indicação da citologia esfoliativa. Né? Esse aqui, ele teria história clássica de cronologias de evento,
Mas se quiser, na dúvida, quiser fazer citologia, também está bem indicado e fecharia o diagnóstico com clareza. Aqui também um herpes clássico, né, na forma de vesícula, lá por volta do segundo dia. Também uma foto cedida pelo professor Elcio. E também não teria muita indicação de citologia. Só a clínica seria suficiente para a conclusão do diagnóstico. Mas se quiser um papel falando que é herpes, para que vai em prontuário, para autorizar o tratamento, também estaria bem indicado. Aqui também o paciente imunologicamente suprimido, com essas lesões ulceradas na boca. Né? Aqui já fica difícil fazer o diagnóstico. Aqui estaria bem indicado uma citologia exfoliativa para verificar se é o herpes ou não. Aqui também o herpes clássico, também não teria indicação da citologia, mas se quiser fazer, muito bom. Essas fotos são dos slides, né, que eu ganhei de dois grandes professores, Ney Soares de Araújo e Vera Cavalcante de Araújo. Essas fotos estão em preto e branco no livro deles, é um livro já de edição esgotada. Eles eram professores titulares da USP de São Paulo, na época que eu terminei o doutorado lá. E eles iam jogar esses slides fora, aí eu pedi de presente e eles me deram. Então no livro dele está em preto e branco, só eu que tenho colorido, porque não deixei jogar fora. E eu fiz questão de colocar esses slides para homenagear o professor Ney e a doutora Vera. Sou marido e mulher, foram essenciais na minha vida, nesse aprendizado. E hoje, o livro que melhor fala sobre citologia exfoliativa é o livro dele, que é a edição esgotada. Você vê como que a gente tem que voltar a estudar, né, se organizar, estudar melhor e reclassificar a citologia exfoliativa. Então, por isso que eu fiz questões de colocar, eu tinha fotos de pacientes meus, mas eu falei, não, eu quero homenagear o Dr. Ney e a doutora Vera, por isso que eu coloquei essas fotos. Esse é um paciente que era do CAPS, o CAPS é um centro de atendimento a pacientes especiais, começou a atender HIV positivo, principalmente do Hospital Emílio Ribas de São Paulo, foi o primeiro centro, hoje é o maior centro de atendimento, leva o nome do Dr. Ney, a doutora Marina, que é a coordenadora, e eles tinham uma lesão ulcerada no paciente, eles achavam que era um carcinoma epidermoide, não tinha certeza, então fizeram tudo, fizeram a biópsia e a citologia desse paciente. Na biópsia veio uma lesão acantolítica, né, formando essa lise entre os queratinócitos, uma lise de fenda vertical, né, e tem essas células acantolíticas, que são essas células acantolíticas. Essas células acantolíticas que estão no interior dessa fenda são as células de Tizan, que é a célula de ligação balonizante, que dá o diagnóstico do herpes. Foi feita a citologia exfoliativa também no mesmo paciente, que é essa foto. Então, essa célula é a mesma célula, é essa célula aqui. Só que aqui é colhido na citologia exfoliativa, né, e aqui foi feita a biópsia. Você vê, só a citologia exfoliativa era suficiente para fechar o diagnóstico. Né? E fiz questão de colocar essas fotos. Só eu que tenho essa colorida no Brasil inteiro. No livro dele está em preto e branco, já edição esgotada. Realmente só para parabenizar o Dr. Ney e a doutora Vera. Saudade dos dois. Uma lesão dessa. Menino, lesão nodular, móvel a palpação, indolor, 6 meses de evolução. Né? Nessa situação, já a citologia exfoliativa já não está bem indicada, porque o que você vai colher aqui na citologia exfoliativa? Você vai colher os queratinócitos aqui. E não tem alteração na mucosa do paciente. A lesão está profunda, já está abaixo do epitélio. Então, se for fazer uma citologia exfoliativa aqui, vai dar um falso negativo. O patologista fala assim, que o patologista não vai ver o paciente. Ele vai falar assim, puxa, queratinócito normal, benigno, não precisa fazer nada para esse paciente. Né? Então, é uma situação que é contraindicada a citologia exfoliativa. Se quiser fazer uma punção por agulha, é diferente. Tá? Mas fazer um esfregaço aqui não tem indicação nenhuma, mucosa íntegra, a lesão está dentro. Aqui você vai colher o quê? Células normais do epitélio. Tá? Esse aqui é um adenoma pleomórfico, a neoplasia de glândula salivar benigna, a mais comum, né, das glândulas salivares. A região mais comum é parótida, depois é lábio superior e palato. Tá? Então, não tinha indicação de citologia exfoliativa, foi feita a biópsia, tirou a lesão toda,
Essa aqui é a biópsia do paciente anterior, era um paciente de sexo masculino e era um adenoma pleomórfico. Outra situação, tá? Paciente com lesão nodular, mucosa íntegra, também não é indicado histologia esfoliativa, aqui é biópsia mesmo. Tá? Isso aqui é uma menina, aqui tinha uma dor na região, extraiu esse dente, pensando numa lesão endopério, e essa lesão veio a crescer logo em seguida depois da extração. Daí foi feita uma investigação melhor, essa aqui é a radiografia oclusal do paciente, tinha essa lesão, tá? E aqui na panorâmica não dava para ver, não chamava atenção para a lesão, era bem confusa. Tá? E aí foi feita a biópsia dessa paciente. Essa paciente tinha um condrosarcoma, então veja, uma lesão bastante agressiva, bastante séria, né? Que a histologia esfoliativa ia mais prejudicar o paciente, porque se colher célula normal, vamos voltar lá, se fizesse a histologia aqui, ia dar o quê? Benigno. Células normais. Esse paciente não queria para biópsia. Então, aqui tem que ver o que vai analisar. Aqui o que a gente quer analisar não é essa situação. É uma lesão que está dentro do osso, ó, e está indo para a mucosa. Então, se o material colhido não atingir essa área, o patologista nunca vai dar o diagnóstico. Então, é uma situação também que não tem contraindicação da histologia esfoliativa. É um condrosarcoma, aqui é a biópsia dessa paciente. A paciente ela faleceu, mas muito espirituosa, muito para frente, né? E um condrosarcoma. No caso da mandíbula, é uma lesão bastante rara, né? Isso aqui é também a biópsia dessa paciente. Então vamos lá. Vocês vão ver que é fácil colher o material, tá? Então veja, essa aqui é a técnica para colher o material. Antes de coletar o material da mucosa, tem que umedecer se for utilizar espátula de madeira. Por quê? Porque a espátula de madeira ela puxa muita saliva. Então você vai perder material, né? Então, ou você molha na saliva ou numa água filtrada, na água do equipo. Isso é importante, na espátula de madeira. Pode ser espátula de metal, daí você não precisa fazer espátula de madeira. Daí raspe o local da lesão da mucosa fazendo uma pressão média. Você vai lá raspar onde você quer colher o material. Aí você vai fazer um esfregaço. Tá? O material obtido com a raspagem deve ser colocado na lâmina de vidro e sempre deve coletar de 2 a 3 lâminas. Por quê? Porque você tem a opção de fazer o Papa Nicolau, o HE, um Groct, um PAS. Então você pode fazer 2, 3 colorações naquele material, né, nas lâminas distintas. E você pode fazer colorações especiais em cima dessa lâmina. Tá? Não esqueça de identificar o lâmina da lâmina que você colocou raspado. Normalmente aqui tem um lado fosco. Então você pode colocar as iniciais do paciente ou fazer um xizinho. Se não tiver o lado fosco, ou toda lisa, tem que pegar uma broca e fazer um X aqui para saber que lado que colheu o material. Porque o técnico não consegue ver que lado que foi colher o material. Na hora dele limpar, ele limpa o material e perde o material. Então, sempre colher do lado fosco. Se a lâmina for toda lisa, tem que dar um jeito de riscar ela aqui. Quando é mais fácil, normalmente as lâminas vêm com o lado fosco. Daí o ideal é colocar as iniciais dos pacientes aqui, né? Então, se a lâmina não for fosca, faça uma marca com uma broca. Isso evita a perda do material coletado durante o processamento. Tá? Aí você pode fixar naquele fixador usado no coloterino, que é mais prático, que é um spray, que você joga e fixa o material colhido. Se não tiver, você pega, joga o álcool no frasquinho e mergulha a lâmina no álcool. Tá? Se não tiver esse frasquinho adequado, pode ser outro frasco qualquer, desde que identifica, daí para uma lâmina não colar na outra, você pode colocar um clipe e aí a lâmina não cola na outra. Se você não colocar esse clipe, a lâmina cola na outra. Esse frasco especial ele tem ranhuras que você consegue encaixar a lâmina direitinho e uma lâmina não acaba não colando uma na outra. Tá? Considerações finais. Não esqueça de identificar na amostra. Isso é muito importante, que senão o laboratório é obrigado a descartar. Tá? Colocar o nome do paciente no frasco. Então, nunca coloca o nome do paciente na tampa, sempre no frasco. O ideal é colocar as iniciais do paciente na lâmina e o nome do paciente no frasco. Porque a troca de material, muitas vezes você está fazendo lá 5, 6, 10. Então, é muito comum essa troca, assim, é muito fácil a troca de material na hora da coleta. E, às vezes o técnico não sabe, ele está apurado, você apressa ele, ou teve uma noite mal, então pouco desatento, então uma coisa que não pode acontecer, porque não tem como identificar isso na patologia.
Então, todos os dados da ficha devem ser devidamente preenchidos. Então, a suspeita diagnóstica é importante. Porque, assim, se você suspeitar de uma paracotidomicose e tiver 3 lâminas, o patologista já vai fazer o Papa Nicolau, o Grocht e o PAS dessa lâmina. Então, vai ser bem mais fácil. Se for um carcinoma epidermoide, é melhor, o Papa Nicolau já resolve. Né? Então, tem que colocar a suspeita, as características da lesão. Isso é fundamental para a idade do paciente, né? O local da lesão, isso é importantíssimo. Né? Isso aqui é um telefone do Hospital do Câncer, que o pessoal pediu para mim colocar. Normalmente, se alguém quiser doar alimento, ou quiser pegar o boleto para doar na conta telefone lá do hospital, que às vezes você consegue doar pela sua conta telefone, uma quantia. Né? Normalmente são é a Thaís, né, e o Tomás, quem atende, eles vão te orientar se vocês tiverem alguma dúvida. Esse aqui é o e-mail deles lá do hospital. Isso para quem quiser achar, fica à vontade. Né? Fazer alguma doação lá para o hospital. O hospital ele toma um prejuízo, mais de 1 milhão por mês, ele não consegue viver do SUS. Se não for as doações, realmente ele não sobrevive nem de um mês para o outro. É realmente importante as doações. Bom, o que tinha para ser comentado sobre a citologia esfoliativa, espero que seja proveitosa essa aula. Tentei respeitar o máximo possível o tempo. A gente recebeu, doutor, uma pergunta aqui agora da Ana Paula. Acho que a gente já pode começar a estar respondendo. Se alguém mais tiver alguma pergunta, pode enviar agora, ok? Para onde eu consigo encaminhar essa citologia? Qual laboratório é referência em Mato Grosso pelo SUS? A citologia esfoliativa hoje tem o Hospital do Câncer, ele recebe pelo SUS, então o laboratório do Hospital do Câncer, ele tem uma contratualização com o município de Cuiabá. Se for do interior, tem o MT Laboratório, que é o laboratório do Estado, que é o LACIC, ele consegue redistribuir essa citologia para os laboratórios credenciados. Se for particular, né, para qualquer laboratório, não teria problema nenhum. Né? Mas hoje o Hospital do Câncer ele recebe do município de Cuiabá, tem contrato com o hospital, o CEOP, o próprio serviço lá da Buco, e tem o LACEN, que é o laboratório do Estado, acho que está redistribuindo essas citologias de boca. E tem os laboratórios também, que cada município tem o laboratório de referência, que o município é gestão plena, você pode fazer e o município encaminha, assim como encaminha a citologia de colo uterino, para os laboratórios referenciados do seu município. A gente tem mais uma pergunta da Ana Paula. Ela pergunta, vou abrir aqui. Após a coleta do material, quanto tempo o material pode aguardar para encaminhar ao laboratório? Não tem um tempo assim muito determinado assim, mas ele dura bastante, assim, dura mais de 15 dias, 20 dias. Já peguei lâmina com 30 dias, 40 dias que não teve problema nenhum, deu para analisar com muita tranquilidade. Tá? O importante é fixar ela bem. Ou se for fixar naquele spray, que é mais prático, você fixa, deixa escorrer um pouquinho, e você coloca no frasquinho, ou naquele papelão que tem como colo uterino. Se for fixar no álcool, ele fixa super bem no álcool também. Mas se tiver um mês, 40 dias, não tem problema, ele aguenta bem. Não tem problema. A fixação é o que mais determina a qualidade desse material, a qualidade de fixação. Não tem muitos problemas assim. Tem lâmina que, um prazo muito maior que esse, conseguiu ser analisada com tranquilidade. E tem lâminas, por exemplo, que com uma semana deixou exposto ao sol, numa caixinha de isopor, daí perdeu o material. Mas o importante é fixar bem e mandar para o laboratório. Então, não preocupa muito com o prazo. Tem que demorar 30 dias ou um pouquinho mais, na maioria das vezes dá para analisar. Ok, tem mais uma pergunta da Ana Paula. Ela pergunta se o referido, o que foi referido no esfregaço da citologia, ela quer saber se é em 3 lâminas. Fazer o esfregaço da lesão e encaminhar em 3 lâminas. O ideal é sempre fazer 3 lâminas. Porque na citologia de boca, a gente sempre pensa assim, será que é uma lesão infecciosa, uma úlcera traumática, um carcinoma epidermoide?
Então, se for só carcinoma epidermoide, só uma coloração de Papa Nicolau resolve. Mas se for uma doença infecciosa, a coloração pelo PAS, que é o ácido Shift e o periódico, e a coloração de Groth, ela vai ajudar muito no diagnóstico. Então, 3 lâminas vai facilitar muito o patologista nesse diagnóstico. Muito, muito, muito. Então, o ideal na boca é fazer 3 lâminas. Eu sei que no colo uterino faz só uma, né? Que faz só coloração de Papa Nicolau na boca. Mas na boca o ideal é fazer 3 lâminas, que os diagnósticos são diferentes. É o ideal, né? Mas se mandar vai ser analisado. Ok, doutor Arthur, foram essas 3 perguntas, tá certo? A gente pode encerrar agora. Se o senhor quiser fazer alguma explanação final, o senhor fica à vontade. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Foi um convite de uma amiga chamada Juliane. Ela coordena bastante o diagnóstico de boca do estado. Ela é uma pessoa bastante importante. E, assim, vocês viram que se você fizer um comparativo entre a mulher que faz histologia de colo uterino e histologia de boca, o tanto que se utiliza muito pouco a histologia de boca. Né? Então não tem por que economizar em histologia de boca, principalmente quando é o Estado que faz ou tem convênio, né? Porque ela resolve o problema do seu paciente de forma muito simples, muito simples. Então, assim, no programa da mulher, do câncer de colo uterino, está muito bem divulgado, muito bem estudado. Né? Então, a mulher ela vai lá, faz histologia de colo uterino sem pudor nenhum. Né? Ela vai, fica nua, na posição ginecológica. Você vê que na boca é um método muito mais simples, sem contraindicação nenhuma. Né? É abrir a boca e raspar. Você demora 1 minuto para fazer isso. Né? Então, não tem por que não utilizar esse método de forma corriqueira no dia a dia. Então, essa aula é exatamente para vocês refletirem a esse respeito e começar a fazer bastante histologia de boca, bastante. Sim, lógico, com as suas indicações, né? Vai lá, lesão cerada, será que é câncer paracoide de micose? Você vai ver que como é gostoso você começar a fechar os diagnósticos dos seus pacientes, né? Com um método tão simples, tão prático. Mas é isso, vamos tentar utilizar a histologia de boca aí nas lesões de boca, que vamos dar um upgrade nesse método tão simples, tão fácil, que realmente tem que ser utilizado para o benefício dos nossos pacientes. Ok, doutor Arthur, a gente agradece a Telesaúde, agradece a aula do senhor, a gente agradece a Gioriane também por sempre estar buscando os odontólogos, né, para estar nos ajudando aqui nessa parte da saúde bucal, tá bom? E a todo mundo que participou, né? Obrigado a todos e até a próxima semana. Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento.